Olá, graça e paz! Bem-vindo de volta ao treinamento de formação de discipuladores. Esse é o nosso 5º encontro. Graças a Deus estamos avançando, chegamos até aqui e hoje nós vamos lidar com uma disciplina muito importante. Nós temos seguido nessa primeira fase de estudos, onde nós olhamos para a vida de um discipulador, nós temos tratado das disciplinas contidas no livro Celebração da Disciplina de Richard Foster. Nos tem feito muito bem. E hoje nós vamos lidar com uma disciplina que exige um pouco mais de nós, também como todas as outras estudadas até aqui. Vamos lá? É a disciplina do estudo. Ela é muito importante para a nossa vida e hoje nós vamos lidar com ela, vamos apresentá-la por causa da importância que ela tem. Nós não podemos negligenciar essa disciplina, a disciplina do estudo. Vamos lá, queridos. O que é a disciplina do estudo? Nós somos assíduos, Na verdade, nós somos assíduos aos cultos, aos encontros promovidos pela igreja e também nos encontros dos ministérios. Sempre a palavra de Deus é lida e explicada nesses encontros, mas quando nós retornamos para a nossa casa e passamos a semana e retornamos para o final de semana próximo, nós nem lembramos, nem de longe a gente lembra o que o pastor pregou. Por que será que isso acontece? Você faz ideia? Por que é que nós não nos lembramos da última meditação, da pregação do domingo passado? E também pelo tempo decorrido e pela quantidade de textos já estudados, nos encontrando lá na igreja, já de muito deveríamos ser professores e mestres da Bíblia. Mas vemos o contrário. Nós sempre vemos que as pessoas precisam estudar as mesmas coisas, elas não têm o entendimento de assuntos mais profundos das Escrituras. E a pergunta é a mesma. Por que isso acontece? Por que será que nós temos tantas dificuldades? Por que então nós temos dificuldades de estudar a palavra de Deus por conta própria? Nós sempre dependemos de alguém que nos explique, sempre dependemos de alguém que nos fale sobre ela. Esse é um dado importantíssimo. Por que nós temos essa dificuldade monumental? Há quem diga que nós gostamos de depender do outro, a gente não tem muito empenho, a gente tem um pouco de preguiça de estudar por conta própria. Há quem diga que isso dá muito trabalho, não é para mim, eu não tenho as ferramentas que possam me possibilitar estudar sozinho a palavra de Deus. Há quem diga que eu não entendo o que estou lendo, eu tenho dificuldade de compreensão da leitura que eu faço. Então, amados, são muitas, talvez bem mais do que essas que eu acabei de mencionar, as razões que nos impedem de nós estudarmos a palavra de Deus por conta própria. Nós talvez tenhamos muito mais pressa de receber as coisas prontas do que prepará-las. É por isso que talvez a gente recorra a devocionários, a meditações rápidas, a leituras muito objetivas, a leitura de um texto do Salmo, de um único versículo. É por isso que a gente se encanta por mensagens bonitas e a gente acaba compartilhando tais mensagens nas redes sociais. Mas afinal, quando falamos de estudo, do que é que nós estamos falando? Do que se trata o estudo? O que é estudo? Estudo é o empenho por entender o que está nas entrelinhas dos eventos, dos personagens, dos ensinos e dos mandamentos bíblicos, cuja finalidade é adquirir uma nova maneira de pensar e de agir que se pareça o mais possível com a maneira de Jesus pensar e se comportar. Aquilo que nós estudamos determina os hábitos que serão formados dentro de nós. A meditação saboreia uma palavra. O estudo busca explicá-la. O estudo proporciona um quadro objetivo de referências no qual a meditação pode funcionar com sucesso. Então o estudo, ele é a plataforma para meditação, para reflexão, para contemplação. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Há uma necessidade de nós entendermos as razões do porquê Deus colocou os eventos que colocou na palavra de Deus.
conhecer os assuntos básicos, conhecer a didática com que Deus ensinou e conduziu a vida dos personagens registrados na palavra de Deus. Eu tenho que conhecer, há uma necessidade de nós conhecermos termos, expressões, situações, eventos, festas, que estão registradas no Velho Testamento. Entender se esse livro faz parte da lei, se ele é um livro histórico, se ele é um livro poético, se ele é um livro apocalíptico. A bem da verdade, estudar significa entender a razão dos porquês. Se eu não for uma pessoa apegada ao estudo da palavra de Deus, como é que eu vou guiar alguém num estudo? Percebam, nós temos dito exaustivamente aqui que discipular não é realização de um estudo onde há uma pergunta e uma resposta. Não é apenas isso. E mesmo porque, imagine, se nós não conhecermos as questões da palavra de Deus, como é que nós vamos dirigir uma pessoa que nós estamos aproximando de Cristo, porque isso é discipular uma pessoa, aproximá-la de Jesus? Como é que nós vamos aproximá-la de Jesus se naquele ponto, naquele estudo, eu não sei o que quer dizer, eu não tenho nenhuma profundidade? Vejam, é aqui que começa a definição ou a razão de se utilizar um estudo, o esquema do estudo bíblico para discipular pessoas. Se resumir apenas no estudo bíblico e eu não tiver profundidade de conhecimento na palavra de Deus, como eu espero que este irmão, que eu estou ajudando, que eu estou lutando para exemplificar Cristo na minha vida, como é que eu espero ajudá-lo a ser melhor, mais próximo de Jesus no seu comportamento, nas suas palavras e na sua maneira de pensar, se eu não dou a ela a profundidade de pensamento que só vem através do estudo da palavra de Deus? Queridos, estudar significa descortinar, avançar, se aprofundar, mergulhar, mergulho profundo naquilo que é importante para a nossa vida. 4 passos para o estudo, 4 atitudes importantes para nós estudarmos. Primeiro, quando você estiver estudando, sempre repita. Use repetição. Experimente ler, exemplo, experimente ler uma carta objetiva como a carta de Judas a cada dia, repetindo a leitura dela durante os 30 dias de um mês. Vai lendo a carta de Judas, vai lendo. Escolhe outra carta pequena de que Paulo escreveu, carta de Tito, vai lendo. A cada dia uma leitura, cada dia uma leitura, cada dia uma leitura. Ao final de 30 ou 31 leituras, você terá muito mais conhecimento do que tinha antes de iniciar a sua leitura. Você vai se importar com o texto. Vai ter um momento que você vai até gravar, vai poder até recitar no final daquele período. Mas a verdade é uma necessidade de repetição. Repetição é fundamental para nós gravarmos, a nos apropriar daquele texto, entender, deixar com que o texto nos leia, o texto nos examine, porque estudar é isso, permitir com que as Escrituras nos examine. Não é o ato contrário, eu examinar as Escrituras tão somente como faziam os fariseus, porque eles queriam ter vida eterna a partir do exame das Escrituras, disse Jesus. Mas o ato de estudar, o ato de repetir, é permitir com que a palavra de Deus nos examine, venha para dentro de nós e nos faça entender as realidades espirituais. Essa é a didática da repetição. A repetição ela é fundamental. Repetição de um texto, de uma história. Como é que eu vou contar para uma pessoa que estou discipulando, levando mais para próximo de Cristo, contar uma história bíblica, se eu não me apropriei dela, se eu não conheço os detalhes sobre ela, se eu nem sei a referência onde ela está colocada na palavra de Deus? Eu sei que é em Números. A história de Balaão, a história do jumento que falou, eu sei que está lá em Números. Os nomes. Não, nós não podemos fazer inferências aos textos, mas nós devemos recitá-los com propriedade, com realmente vigor, porque os textos são muito claros. Personagens, contar uma história do personagem, quando você está ali ensinando a palavra de Deus para um discípulo de Cristo, como é que você pode enriquecer aquele momento de estudo contando uma história, se valendo de um texto que você estudou, que você se aprofundou. Não tem como nós estudarmos com um discípulo se nós mesmos não estudarmos particularmente as Escrituras Sagradas. O ato de repetir o estudo, o ato de voltar àquele texto, de buscar um entendimento, abre novas possibilidades dentro do coração.
como vocês estão vendo, a segunda coisa é concentração. Tudo nos distrai. Sons, imagens, enfim, pessoas, situações, eventos, configurações, né, onde nós estamos, se está sol, se está frio, se estamos dentro ou fora, tudo é para nos distrair. Há uma necessidade de nós termos um lugar reservado para o estudo. Não é assim na faculdade? Nós não podemos mergulhar na palavra de Deus apenas dando um mergulho raso e depois voltando para a superfície para nadar nos mesmos assuntos de sempre. Não, eu preciso me aprofundar e descer cada vez mais nos assuntos que eu ainda não conheço da palavra de Deus. Você, na verdade, já esgotou o assunto salvação? Pois é, salvação não é apenas um seguro contra fogo, me livrei das mãos do inimigo, eu estou livre do pecado. Irmãos, tem uma gama muito maior de profundidade a respeito do assunto salvação. Dependência do Espírito, vida no Espírito, você já mergulhou nesse assunto? Você sabe como é depender do Espírito? Somente o ato de concentração da mente neste assunto e a busca com o material certo é que a gente consegue. Então, amados, eis o desafio. Temos aí também o terceiro passo, que é a compreensão. Nossa alma precisa de tempo para compreendermos. Nós precisamos reservar tempo para compreender aquilo que estamos estudando, textos que está sendo lido. Nós precisamos um tempo. A compreensão só vem com o feitio de perguntas. Sermos investigadores, sermos pessoas que estão interessadas em entender o texto. É diferente, né? Quando você está no culto, numa reunião, a pessoa lê o texto e ela vai te ajudar a entender, mas ela é muito ali, existe só ele ou ela que estão ministrando a palavra, com o estudo que fizeram, é que mergulharam fundo, e tudo que eles vão nos passar, talvez seja 30% do que eles estudaram, né? Estou aqui fazendo uma hipótese de que a pessoa que sempre ministra a palavra estudou muito mais do que aquilo que está apresentando. Quando eu faço uma mensagem expositiva, eu tenho que orar, minha métrica é oração, 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 vou lendo o texto, vou meditando, saio para andar, né? Eu tenho a prática da caminhada, e na caminhada de 1, 2, 3, 5 quilômetros, eu vou meditando, eu vou consertando, eu vou abrindo o coração e o texto vai tomando forma, a mensagem vai tomando forma, e depois eu me concentro no estudo, saio atrás de termos, eu vou atrás. Todo esse conjunto, às vezes que leva uma semana, leva 10 dias, né? Porque eu não prego todo final de semana. A verdade é que eu preciso estudar todo esse tempo, e quando eu apresento a mensagem não representa 40% do que eu estudei. Por quê? Porque foi um estudo muito focado em mim, para a minha vida, para o meu coração, e eu aprendi muita coisa. Então, amados, a verdade é que quando nós vamos estudar, eu preciso compreensão daqueles termos. Eu não posso delegar a compreensão apenas a quem prega, a quem está lá na frente, que vai ministrar, seja o pastor, seja o obreiro, o presbítero, o diácono ou um líder de ministério. Eu não posso delegar e dizer que agora eu já sei tudo sobre aquele texto. Não sabemos. Por que nós não lembramos? Porque nós não damos continuidade ao estudo, porque nós não estudamos por conta própria, nós não frisamos a nossa mente com o estudo. Nós não nos apropriamos da palavra de Deus através do estudo. Nós não permitimos com que a palavra nos examine. E aí, quando ela é exposta, a gente não vincula o que eu estudei com aquilo que está sendo pregado. Então, amados, em muitos casos a gente tem apenas uma audição passiva das mensagens, dos estudos, das exposições. A gente só tem uma audição passiva, não interativa. A audição que nós temos não desperta em nossa mente a intertextualidade, ou seja, textos que eu já li que têm referência com aquilo que está sendo pregado. Eu preciso compreensão para compreender. Eu preciso compreensão para entender, compreensão para me colocar dentro da mensagem que estão me propondo. Para isso, a disciplina do estudo se presta. E o último passo, quando se quer estudar, eu preciso reflexão. A reflexão está muito ligada com a contemplação, mas também está ligado com o fato de como esse texto se aplica na minha vida. A reflexão é fundamental para a compreensão de como eu posso vivenciar aquela ordem, aquela promessa,
aquela bem-aventurança, vivenciar aquele estilo de vida, vivenciar toda a orientação que o Senhor está dando na palavra dentro daquele texto, do trecho em questão. A reflexão ela é importante porque se eu não aplico a minha vida, se eu não alinhavo, né, se eu não costuro aquele texto na minha vida, aquele estudo, aquele tempo, foi um tempo onde eu não aproveitei 100% da possibilidade que a palavra de Deus me oferece. Reflexão. Como é que esse texto se aplica à minha vida? O que ele está dizendo? Então, existem esses 4 passos fundamentais para nós entendermos como estudar: a repetição, a concentração, a compreensão e a reflexão. Estudo formativo da palavra. Um bom professor é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos. Isso para que vejamos a verdade. Por que Jesus ensinou contando parábolas? O intuito do estudo é formar uma fé inabalável, um coração leal e uma vida transformada. Esse é o intuito. Então Jesus nunca disse algo apenas para causar um efeito. Jesus não é um homem de palavras de efeito. Jesus é um homem de palavras de aplicação. Ele traz a palavra de Deus, a palavra do Pai, com propriedade, porque ele fala a palavra como a própria vida. Ele é a vida de Deus. Eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, ninguém tem um contato com o Pai a não ser por mim. Por que Jesus ensinava por parábolas? Aqui em Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20, fala da parábola da semente. Um que saiu para semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra entre pedras, outra parte da semente entre os espinhos e outra parte em boa terra. E Jesus conta essa parábola porque as pessoas estavam com a mente tão distanciada de Deus, elas queriam apenas escapar, elas queriam apenas aguentar mais um dia, né? Elas não estavam a fim de voltar para Deus, porque a missão de Cristo não era apenas operar milagres e encher barrigas. A missão de Cristo era levar as pessoas de volta para Deus. Essa é a missão de Cristo até o presente momento. Levar as pessoas para perto do Pai, transformá-las em filhos de Deus. Então Jesus tem essa missão e ele sempre lutou no seu ensino, na sua didática, na oferta que fez da palavra eterna de Deus, ele sempre lutou para que as pessoas pudessem ser formadas. A palavra de Deus está aí para formar filhos de Deus, operar libertação, operar transformação na nossa vida. Se eu não estudo a palavra de Deus, eu não estou sendo formado. Há uma necessidade de nós lermos, refletirmos e estudarmos a palavra de Deus para que ela nos forme, nos transforme, nos edifique, nos amadureça na fé. Que a palavra de Deus é a única maneira de nós amadurecermos para lidarmos com assuntos mais profundos da palavra dele. Então a palavra tem este espírito formativo e eu preciso ensiná-la desta forma. Quando eu discipular alguém, eu preciso ter este ânimo para ajudar a pessoa a se formar e não apenas trazer informação para ela. Quando apenas trazemos informação para as pessoas, nós não estamos ajudando na transformação. Nós estamos apenas fornecendo informação e isso é ruim. Agora esse quadro aqui de 5 passos, eu vou passar um pouco mais de tempo aqui. Isso aqui é o resumo das aulas de hermenêutica, né? Isso é importante. É trabalhoso? É desgastante? Desencoraja um pouco? Sim, mas a verdade é que é necessário para nós entendermos como estudar a palavra de Deus. Primeiro, estude a palavra de Deus sempre com um propósito. Tenha noção rápida sobre o texto. Qual é o propósito que esse texto tem? Do que ele fala? O propósito está ligado a eu entender o texto como uma passagem aérea, né, em certo lugar. Eu olho de cima, né, o avião mostra para nós o que está lá embaixo, é esse voo rasante. Ou seja, faça um esboço do texto. O que você entendeu daquele texto? O texto realmente é um parágrafo, né? Ele tem uma tese, ele tem um início, desenvolvimento e uma aplicação. Ele conta uma história completa.
Então estude com um propósito, o propósito de entender, tenha compreensão das coisas. Lembra? Compreensão. Então estudar com propósito. Tenha um caderno para você anotar o que está aprendendo no texto. Saiba se esse texto se refere à lei de Moisés, se está dentro do Pentateuco. Saiba se esse texto é um texto da parte histórica do Velho Testamento ou histórica do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Entenda se esse texto faz parte do grupo dos textos poéticos, como Jó, Salmos, Cantares. Também se faz parte do grupo dos livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, ou se é do grupo dos proféticos, livros proféticos. Então essa dinâmica, essa visão proposital é uma dinâmica importante, porque eu não posso pegar um texto poético e interpretá-lo como se fosse da lei. Antigamente eu tinha um rapaz na classe de escola dominical, né, muitos anos atrás, que enxergava profecia onde era promessa e enxergava promessa onde era graça. Ele fazia uma confusão, né? Ele achava graça onde não tinha. Ele achava juízo onde não era. Então ele não estudava a Bíblia com um propósito, ele apenas lia, ele apenas replicava aquilo que outros falaram para ele. Então estudar com propósito é você ter noção de onde se encaixa, qual é o contexto desse texto, onde ele está numa amplitude, né? numa parcela maior de visão, onde ele está neste mundo que é a palavra de Deus. Segunda coisa importante é a perspectiva. A perspectiva está ligada a isso. Nós olharmos para a história, cavarmos como arqueólogos, olharmos para a história onde esse texto está envolvido. Em muitos casos a gente aplica muito mal os textos porque nós não conhecemos a história, nós não refazemos os passos daquele personagem, nós esquecemos de fazer perguntas. E ser um bom arqueólogo, um bom historiador requer fazer perguntas do tipo: quem escreveu esse texto? Quem é que escreveu esse texto? Que personagem? Qual foi o escritor? O autor é um só, Deus. O escritor são vários. Então, desse texto, quem escreveu? Quem é que escreveu os livros de 1ª e 2ª Samuel? Quem é que escreveu o livro de Hebreus? O primeiro você pode até apostar que foi Samuel, né? O livro de Isaías. É só um Isaías que existia? Qual o período? Quem foi o escritor de todo o livro profético de Isaías? Quando você olha, você vê a perspectiva, quando você consulta, quando você dedica tempo à disciplina do estudo, você acaba descobrindo uma série de realidades que você nem fazia conta. Nem fazia conta. Quantos Herodes existem na Bíblia, no Novo Testamento? Quantos Herodes? Tem Herodes o Grande, seu filho Herodes Antipas, mas tinha mais 2. Veja, Herodes é um nome ou é um título? Então tem essas coisinhas, mas que quando você coloca no seu momento de estudo, você percebe que o texto faz parte de uma história, de uma perspectiva, chamado contexto. Um livro não pode ser lido fora de seu contexto. Você não pode ler um texto e arrancá-lo do seu contexto. Não, ele faz parte de uma história que está acontecendo. Até mesmo um salmo. Você conhece a história dos salmos? A disciplina do estudo se presta a isso, você entender aonde aquele texto está colocado. Outra pergunta é quando foi escrito, em que ano, em que situação. Esse é do 1º ou do 2º século, esse é do final do Velho Testamento, ou é do meio do Velho Testamento, ou é do início do Velho Testamento? Quando foi escrito isso? Em qual era a circunstância? Tinha alguma guerra? Tinha algum rei que dominava? Tinha alguma situação no mundo que estava afetando Israel por aquele momento? Quem liderava? Então, quando? Quando é que o Evangelho foi escrito? O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito? Quando? Outra coisa importante é para quem foi escrito, né? Para quem foi escrito esse texto? Para quem foi escrito o Evangelho de Marcos? Nós temos estudado nas quartas-feiras em nossa igreja o Evangelho de Marcos. Mas para quem foi escrito? Foi escrito para uma comunidade, para pessoas entenderem que Cristo é o servo,
para gentios. O livro de Marcos foi escrito para uma comunidade de gentios. É um livro rápido, um livro didático, um livro que mostra um Cristo ágil, um servo, um livro de ação, um evangelho de ação, né? Então, para quem? Para quem foi escrito o Evangelho segundo Lucas? Está na declaração, no primeiro capítulo, na introdução também do livro de Atos. Para quem foi escrito o livro de Atos? Você vai ver que é o mesmo escritor para a mesma pessoa. É impressionante isso. Então, você descobrir para quem. Outro, qual o estilo literário desse texto? É um estilo literário? É poesia? É literatura joanina? Porque João tem algumas características. É literatura, né? Um estilo literário apocalíptico, porque só não existe um estilo apocalíptico dentro do livro do Apocalipse. Existe em Isaías, existe em Ezequiel. A literatura, né, o estilo apocalíptico está disseminado em vários momentos da Bíblia. Em Daniel também tem. Então veja, qual é esse estilo? Isso é importante, porque faz parte da perspectiva. Quando eu olho o texto em perspectiva, estou abrindo o texto. E o último aqui, para que foi escrito? Qual era o propósito? O que se tinha na mente quando esse texto veio à tona, quando o escritor, orientado pelo Espírito Santo, ele foi inspirado a escrever. Para quê? Qual a finalidade? Para que foram escritas as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João? Está combatendo o gnosticismo, está combatendo heresias que existiam na igreja. A carta de Filipenses, uma carta de alegria. Para que foi escrita? Enfim, quando você olha também o propósito do Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, você vê a intenção de um historiador trazer de forma correta os acontecimentos sobre Cristo para trazer o seu destinatário para perto de Cristo. É impressionante, ele escreveu, ele se deu conta da necessidade de escrever para uma pessoa, para que ela fosse de Cristo. Então, o para quê? Terceira coisa importante quando você estuda a palavra de Deus é ter paciência. Nem sempre nós entendemos um texto de primeiro momento. O texto vai tomando forma. Por isso que eu disse da repetição. Aqueles passos, né? Antes do estudo. Repetição. Ou mesmo no meio do estudo. Repita, repita, repita. Porque tenha paciência com você. Você não vai entender as coisas de primeiro momento. Você não vai entender as questões da palavra de Deus na sua primeira iniciativa. Isso tudo vem com o estudo, vem com a necessidade de você ter livros de pesquisa. Um devocionário não te oferece isso. Um devocionário vai te oferecer tão somente uma reflexão pequena dentro do texto. Mas você pode pegar o texto mencionado e expandi-lo, abri-lo, para que ele tome outra proporção. E aí você vai ver que aquela devoção, aquele pensamento extraído do texto é apenas uma das partes possíveis daquele texto. Então, tenha paciência. Tenha paciência de se debruçar num livro de pesquisa e ler sobre a introdução do livro, quem escreveu, quando foi, para quem. Sempre quando você tem um livro de pesquisa, um comentário, essa é a introdução daquele comentário. Tenha livros de pesquisa, não compre apenas livros que falem, que tragam estudos, né? Que falem sobre liderança, né? Eu tenho alguns livros aqui que falem sobre o homem, casamento, que fale sobre outros assuntos que a Bíblia traz com abundância. Mas tenha livros de pesquisas, comentários, dicionários. Tenha livros que possam te dar um pouco mais de noção técnica sobre o texto bíblico. Então, paciência é importante. Nem sempre estudar um texto é de primeiro momento que você vai entendê-lo, você precisa voltar nele e depois. Às vezes eu já demorei no livro de 1 João, na carta de 1 João, eu estudei texto por texto, versículo por versículo, bloco por bloco, durante 2 anos. Olha só, uma carta tão pequena, 5 capítulos, eu me esmerei durante 2 anos. O livro de Romanos, também, 2 anos para o livro de Romanos. Agora estou em Isaías, nesse exato momento estou aprendendo sobre Isaías. É impressionante. Já fiz isso com Hebreus, já fiz isso com muitas cartas de Paulo, vários livros do Velho Testamento. Por quê? Eu tenho paciência para aprender, tenho o gosto. Há uma necessidade de paciência.
Quarta coisa, processo. Entender que o aprendizado, o estudo é sempre um processo. É sempre uma questão processual. Eu não posso ter pressa, eu não posso pular etapa. Então eu tenho que compreender o que o texto diz. Quanto mais eu leio, eu vou atinar, eu vou entender, vai brotar no meu coração um entendimento sobre o que o texto me propõe. A interpretação requer o entendimento do contexto, por isso olhar o texto na perspectiva é fundamental. Olhe o contexto e aí vem a interpretação do texto. A aplicação do texto existem várias, mas a interpretação é única, grava isso. A aplicação, você tem várias aplicações do texto. No entanto, a interpretação é uma. O que o texto quer dizer é uma coisa só. A Bíblia pode nos ofertar inúmeros assuntos. Ela se aplica a tudo quanto é da vida de um ser humano. Mas quando você vai estudar com fidelidade, respeitando os processos, você vai entender que a interpretação é aquela. Porém, a aplicação daquele texto se presta a isso, a isso, a isso, a isso e a isso. Por isso que existem tantos livros escritos, falando de tantos assuntos que a Bíblia traz, citando tantos textos e livros. Então, há uma necessidade de você respeitar o processo. Seja processual, seja paciente, olhe o texto com perspectiva e propósito. E, por fim, não menos importante, mas regando todas essas etapas, prece, oração, rogue ao Senhor. Antes de estudar, rogue ao Senhor que lhe dê iluminação. Durante o estudo, Senhor, não estou entendendo, me ajude a entender. Às vezes você tem que encerrar, porque tem que sair, porque vai para o trabalho, encerre, mas continue lendo na hora do almoço, continue lendo de noite o texto. Mergulhe, porque há uma necessidade de oração. Depois que entender, Senhor, me ajude agora a praticar esse texto. Por que será que nós não nos lembramos muito bem das mensagens do final de semana que passou? Porque nós não utilizamos exatamente este esquema hermenêutico, né, de compreensão. Nós não olhamos a Bíblia com propósito, a gente não faz aquele voo panorâmico no texto, a gente tem muita pressa e pouca paciência, a gente não respeita processos de entendimento como compreensão, interpretação e aplicação, e por fim, a gente deixa de orar muitas vezes. Então esta é a realidade da nossa vida. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não trabalhamos para que elas aconteçam. Vida cristã dá trabalho. Imagine discipular alguém, imagine modelar uma vida cristã firme, forte, piedosa. Uma vida cristã que expresse Jesus Cristo no comportamento, nas palavras, nas atitudes, no trato. Isso tudo dá trabalho. E se eu depender de outros que me deem o alimento necessário, então é melhor eu apresentar esse discípulo àquele outro que pode alimentar. Então, amados, não faça isso. Seja você um discipulador, seja você um homem piedoso, uma moça piedosa, um jovem piedoso. Que Deus te abençoe. Essa então é a disciplina do estudo. Vem aí a outra disciplina importante para a nossa vida. A disciplina da simplicidade. Não perca, você não pode perder a disciplina da simplicidade no nosso sexto encontro, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus lhe transforme num discipulador, num estudante da palavra de Deus, num homem e numa mulher, numa moça e num rapaz piedoso, piedosa. Deus te abençoe, Deus te guarde, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.